Capítulo 15, verso de número 3. Nós vamos meditar nessa palavra. E eu quero aproveitar também e mandar um abraço ao nosso irmão Luiz ali na Avenida 10, irmão Luiz Sapateiro. Grande abraço ao querido Clésio, a vários outros irmãos que nos estão ligando, né, e acompanhando a nossa programação. A diretoria da nossa igreja, os pastores que estão em deslocamento e ouvindo aí a nossa programação. O texto bíblico nos diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando aos maus e os bons. A palavra da bíblica nesta manhã, para você ligado em nossa programação: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando aos maus e os bons. Ao reconhecimento por parte do autor desse texto da onipotência, onipresença e a onipresença do nosso Deus, do nosso Senhor em relação às nossas atitudes, e a sua onisciência também, são os atributos divinos, né? E aí nós cremos, acreditamos nesta porção bíblica e naquilo que o autor quer nos dizer quando ele faz referência aos olhos do Senhor, a grandeza de Deus. E já temos ministrado aqui com relação a isso, do poder de Deus, das suas dimensões, no sentido de ver o planeta, né, que para ele são coisas pequenas. Já falamos sobre isso. E com relação ao Senhor que nos conhece, que sabe de todas as nossas atitudes, pode parecer a alguém, eu vou repetir a frase, pode parecer que algumas coisas que acontecem no cenário espiritual, no nosso dia a dia, estejam alheios aos olhos do Senhor. Inclusive há músicas, né, que clamam por esta situação, como o cego de Jericó clamou pela presença do Senhor, e outros clamaram para que o Senhor voltasse a ele e resolvesse o seu problema. Mas os olhos do Senhor contemplam, estão em todo lugar. Ele vê a atitude do bom, do justo, mas também vê a atitude do ímpio. Ele vê a atitude do ímpio, ele vê as suas ações, e nada acontece sem que haja permissão de Deus. Nada acontece sem que haja permissão de Deus. Agora, pode parecer aos nossos olhos que algumas coisas acontecem aleatoriamente. A impressão que temos, e aí eu mais uma vez faço referência ao texto bíblico do Salmo de número 55, se eu não me engano, quando fala a respeito de Asaf, né? Deixa só eu ter uma ideia. Não, Salmo 73, que fala sobre quando os ímpios prosperam e Asaf, ele fica numa situação constrangedora. A sua visão é deslocada das coisas espirituais, ele passa a ver as coisas materiais e ele percebe que os ímpios têm uma ascensão rápida de enriquecimento, de ocupar lugares de destaque. E ele diz que a soberba chega a ser como colar, como adorno ao pescoço daqueles que promovem a impiedade, né? Que as imaginações do coração dos ímpios são férteis e que no seu coração é gerado toda a tristeza. Ele refere-se como corrompidos, corruptos, e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Ou seja, Asaf começa, ele tira sua visão das coisas espirituais e justas, e humanamente falando, ele começa a perceber isso, e não é diferente conosco.
Muitas vezes nós deixamos de olhar as coisas espirituais e ver que o Senhor está operando, cuidando da sua igreja, trabalhando, e passamos a ver apenas as dificuldades e as lutas. É natural do ser humano julgar, embora a Bíblia não nos dê essa autoridade, a palavra não nos dê essa autoridade, o Senhor não nos dê essa autoridade de sermos juízes um dos outros, no sentido de julgá-los e já dizer o que é, o que não é, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Eu não estou falando no campo material das autoridades jurídicas, eu estou falando numa questão espiritual. Há uma tendência natural de você imaginar ou tentar imaginar o que pode, o que não pode, o que vai acontecer, o que não vai com aquela pessoa. Mas não temos essa autoridade. Eu não posso olhar para alguém e pelo seu comportamento dizer vai ser assim, tem que ser assim. E não, a misericórdia de Deus ela é infinita. Agora, uma coisa que é corriqueira no nosso dia a dia, na nossa vida social cristã, é que nós há uma tendência muito forte de avaliarmos as pessoas pelos erros cometidos, pelas falhas cometidas, e dificilmente alguém quer perdoar o exercício do perdão porque foi hostilizado, porque houve algo que trouxe prejuízos. O perdão não é uma coisa assim lançada a qualquer preço. E a tendência, a nossa imaginação, ela trabalha nessa situação de achar que não. Será que Deus não está vendo que essa pessoa está vendo, meu irmão? Mas será que Deus não vai tomar providência? Vai. Agora é claro, a misericórdia do Senhor, ela é infinita. E se aquele que promoveu a maldade se arrepender, como é que fica? E se você promoveu, fez algo que promoveu a ira de alguém e houve a revidação, e agora? Porque normalmente quem faz a coisa errada nunca diz que fez errado. Tem sempre uma justificativa. Tem sempre ele tem sempre uma palavra. Não, mas aconteceu isso, por isso, tudo bem. Você tem a total liberdade de se justificar. Tá entendendo? Agora, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele vê as suas ações, não tem como se esconder. Às vezes eu noto em algumas ministrações, nos grandes eventos, de pessoas que utilizam até a palavra, o púlpito da igreja, como desabafo por alguma coisa, como quem quer atingir alguém, mas ele vai ali, vai como diz o Matuto, meio que cercando o Lourenço e vai ajeitando até falar aquilo que ele quer. E quem é a vítima ou quem está sendo inserido no contexto acaba entendendo que é diretamente para ele. A gente vê isso muito. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ver o nosso dia a dia, ver as nossas ações, as nossas intenções. Sabe do desejo do nosso coração. E o texto diz, ele contempla os maus e os bons. Alguém, se eu não me engano, há uma reflexão que envolve o nome da filha do evangelista mundial, pastor Billy Graham. E alguém perguntou a ela numa entrevista, já que Deus era tão bom, por que permitia a maldade no mundo? Por que permitia os crimes, os assassinatos, as guerras? Se esse Deus que ela pregava era um Deus tão bom, ela disse, não, realmente, de fato, ele é bom. Deus é bom. E o amor dele é tão grande para com a humanidade que ele permite que essas coisas aconteçam, que é para que a pessoa reconheça a sua soberania, a sua autoridade e volte-se a ele. Infelizmente, o mundo não quer. As pessoas não querem. Acham bonito o evangelho, acham bonita a pregação, os hinos, ou choram, sentem-se tocadas, mas o povo não quer.
É preferível viver uma vida pecaminosa, uma vida de desgraça, uma vida de podridão. Tem pessoas que acham que ser crente, servir ao Senhor, é uma vida de escravidão. Muito pelo contrário. A liberdade está em servir o Senhor. Prisão é para quem vive no pecado, nas garras do diabo. Aí sim é uma prisão. Imagine alguém tentar se libertar. Por exemplo, eu vi recentemente uma reportagem de uma mulher que não poupava nem o alimento da sua casa vendendo por drogas. Chorando, ela disse: o leite do meu filho, embora que depois ela conseguisse trazer de volta, sabe lá Deus como, mas ela levou a lata de leite do filho para trocar por drogas e outras coisas da criança. Aí sim é uma vida de escravidão. Aí sim é uma vida de tristeza. Imagine o camarada trabalhar a semana inteira e recebe ali por uma quinzena inteira e recebe ali o seu valor financeiro, e no primeiro bar que encontra, gasta tudo ali com bebida e já chega em casa cambaleando, sem um tostão no bolso, agredindo a todo mundo, batendo em todo mundo. Isso é uma vida de liberdade? Ah, eu sou feliz, tá? Uma felicidade pequena, resumida em relação à alegria de servir ao Senhor. Se comparado à liberdade que temos de adorar o Senhor, de estarmos na sua presença, de vivermos uma vida autêntica. Mas que os olhos do Senhor estão vendo. Então, a impressão que eu tenho é que muita gente desacredita dessa soberania de Deus. O camarada parece não acreditar que Deus está vendo aquilo que ele está fazendo. É como se houvesse uma omissão. Não, queridão, pode ficar tranquilo. O meu Senhor está dando corda, vai, pode ir. Agora quando ele puxar, aguente. Está entendendo? Alguém que tenta maquinar o mal contra uma pessoa, alguém que promove. Olha, uma das coisas que tem me preocupado, e eu já disse, eu não tô aqui querendo ser o mais santo de todos, não. Tenho meus erros, minhas falhas, não sou perfeito. Longe de mim acreditar que todo mundo vai, meu Deus. Não, eu não, amém. Se Deus nos usa aqui no devocional, glórias a Ele. A mim não, a Ele. Mas eu sei das minhas falhas e imperfeições. Mas uma das coisas que me preocupa no andamento do nosso dia a dia cristão é algo chamado grupo. Penso num negócio que me encabula, é o tal do grupo dentro da igreja. Não é grupo conjunto musical, não, é grupinho, sabe? Grupinho. Pessoas que se juntam só para atrapalhar a obra. Literalmente. Pessoas que se juntam, né? Normalmente não produzem nada, não querem compromisso com absolutamente nada, exercem uma falsa humildade, né? É aquela história, não, meu pastor, estou aqui, olhe, não, que precisar, e não sei o que, e por trás, com a chamada mão de tamanduá, como diz o ditado. Não quer nada, justamente que é para ficar de fora e criticar mais. Não apoia, não ajuda, não coopera. A atitude que tem é falar mal da liderança e são os mais exigentes. Pensa num povo exigente? Os mais exigentes, não porque tem que ser assim e tal, e a gente precisa, né, se sim, não. Poxa, parabéns, viu? Seria interessante que fosse verdade essas coisas que acontecem. E normalmente são pessoas que se agrupam para promover a discórdia. Nunca falam bem, nunca elogiam. Quando elogiam-se a si mesmo. Fazem reuniõezinhas secretas nas suas casas. Normalmente, quando querem fazer amizade, querem atrair a liderança para o seu grupo.
As pessoas que fazem parte do grupo são as especiais, as melhores, as capacitadas. Os outros não têm a mesma capacidade nem a espiritualidade que eles têm, porque oram de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e por aí vai, mas na sua língua proferem veneno. A sua língua, vou usar até uma frase de um jornalista na TV, destila a maldade. É o que muitas vezes alguém até se refere com as cobras, sutilmente ali, só esperando o momento certo. Coisas que acontecem no dia a dia da igreja. E isso me preocupa. A gente precisa se policiar em relação a isso. Ter cuidado, né? Você acaba exercendo funções em que você tem que agradar a todos. E não tem como agradar a todos. Nem Deus agradou, o Senhor agradou a todo mundo. Por que eu tenho que agradar? E nesse contexto você pode fazer 100%, mas no dia que você fizer 99,9, amiguinho, tchau. Pode se esperar que a sua cabeça vai rolar na boca do grupinho. Mas os olhos do Senhor, irmão, tá lá, tá vendo. Tá contemplando. Ele está dando só oportunidades. Agora, quando você vai seguindo o rastro, quando você vai atrás vendo os frutos dessas pessoas, você não encontra nada. Porque não tem fruto. São árvores secas. Não tem frutos na casa do Senhor. Pega o currículo dessa turma para ver o que eles produzem. Qual foi as coisas boas que eles fizeram? Dá uma vistoria na família dessas pessoas para ver a destruição que é. Então, meu irmão, ser crente dentro da igreja, meu amigo, é fácil demais. A comunhão, menino, abraços e beijos, meu querido. Eu passei por um determinado local que ficava um grupo de um lado, outro grupo de outro, e eu estendia a mão como quem estava abençoando. Eu não sei se estava abençoando ou estava amaldiçoando. Eu sei que era tanta da mão levantada para cima que era um negócio sério. Mas se degladiaram entre si. Mas sabe o que é o bom da história? A Bíblia diz, não prosperam, não crescem. Atrapalham a obra, atrapalham, mas eles não saem, não crescem. É aquilo ali, não cresce, não sai do canto. Aí o Senhor não salva, não batiza, não há libertação, não há crescimento. Quando tem um crescimento, é aquele crescimentozinho ali, michuruca. Por que acontecem essas coisas no meio do povo de Deus? É de hoje? Não, querido, isso é antigo, olha. Desde o tempo de Moisés e Arão. Levantou-se um grupo e disse, por que Deus só fala por eles? Não fala com a gente? Eles são melhores que nós? Isso é antigo, meu irmão. Agora, cabe a cada um se policiar, se ajustar, procurar fazer o melhor. Agora, o que mais me intriga é porque esse povo acha que eles estão certos. É isso que me... né? Mas amém, vamos para frente. Mas os olhos do Senhor estão vendo. E a justiça de Deus vai chegar. Nada fica em oculto diante de Deus. Nada fica escondido diante do Senhor. Pode ser que por um tempo fica camuflado, fica por ali, vai no meio da multidão, né? Fica ali, ninguém percebe, ninguém está vendo, mas uma hora a bomba estoura. E quando estoura, meu irmão, o efeito, infelizmente, é devastador. Então, se é de promover maldade, se é de promover dificuldade, promova o bem. Fique quieto. Cale-se diante das conversinhas. Só existem as fofocas e os disse-me-disse, porque uma língua grande encontra uma orelha grande. Está entendendo? Se a pessoa vier tentando promover a maldade, falando de alguém, e você vai dar atenção e vai ser um disseminador daquela má ideia, você vai fazer parte do jogo, meu querido. Agora, se alguém chega para você, conversando ali um negócio, tendo você dizer, meu irmão, vamos ter misericórdia, vamos orar, deixa Deus agir, Deus vai agir, fique tranquilo. Pronto, você matou ali, ele não vai encontrar subsídio.
Tem pessoas que às vezes têm raiva de você sem você ter feito nada. Nunca fez nada, aquela pessoa tem ódio de você. É o hino que eu ouvi hoje de manhã no programa do Jailton Santos. Sabe por que fala de você? Sabe por que se levantam contra você? Por conta da unção, meu filho. É a unção. Se tirar a unção, amigo, ninguém não está nem aí. Mas só falam de, ó, se você canta, fala, se você prega, fala, se você não fizer nada, fica lá parado, igual está. Vão falar de você? Tudo que parte daquele que promove o bem, incomoda. Sua roupa incomoda, seu cabelo incomoda, seu olhar incomoda, sua família incomoda, né? Sua voz incomoda. É triste, amiguinho, né? Se você prega, incomoda. Se você, misericórdia, se você cantar, se você tiver um cargo, né, aí é que vai incomodar. Porque tem unção, tem diferença. Tem diferença. Quem tem unção faz a diferença. Dá frutos, e árvore que dá fruto, meu filho. Eu nunca vi ninguém jogar pedra, né, num pé de qual é uma fruta aí que não, tanto faz como tanto. Nunca vi ninguém colher ortiga. Você já viu alguém? Rapaz, eu vou fazer uma plantação de ortiga aqui no meu quintal. Vai fazer? A ortiga nasce lá no tempo como erva daninha. Mas ninguém cultiva ortiga. Serve para que ortiga? Além de dar lapiada no povo, daquela, de ferir a pele. E é ruim, rapaz. Pensa num negócio ruim. Eu já levei uma queda de cavalo no meio de umas ortigas. Pensa numa coisa ruim. Mas ninguém cultiva ortiga. Todo mundo quer cultivar rosas. E sem espinhos, né? Porque espinho não presta. Todo mundo quer cultivar rosas, o cheiro bom da rosa, né? Mas a ortiga, ela tem o seu valor no meio do terreno, porque ela retém água. As suas raízes retêm água. E ela acaba servindo para umedecer a terra. É para isso que serve a ortiga. Mas você já viu alguém plantar ortiga? Não. Todo mundo quer plantar rosa. Ninguém quer plantar ortiga, né? Mas ela serve. Então faz-se necessário, eu encerro aqui o nosso devocional, que no meio do povo de Deus tem essas coisas. Faz-se necessário. Por isso que a Bíblia diz, suportando-vos uns aos outros. Eu sei que não presta, mas eu tenho que suportar. Se possível, tem de paz com todos. Se possível, tem gente que não tem como, mas se possível, tem de paz com todos. Porque o nosso objetivo, querido, não é aqui não, é o céu. O nosso objetivo não é tapa nas costas aqui, não é promoção aqui, não é homenagens aqui. O nosso objetivo é o céu. E para o céu, meu filho, só vai quem for salvo, remido e lavado pelo sangue de Jesus. Não tem jeitinho, não tem apadrinhadozinho, não tem grupinho, só vai salvo. E é por isso que nós precisamos semear o bem. Mas não fique tranquilo, não vá se perturbar, nem se deprimir. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. No meio do povo de Deus tem as duas classes. Tem gente boa, mas também tem gente que não presta. Mas tem que estar no meio do povo de Deus, que é justamente para temperar, para dar como diz a história, é um ingrediente que dá liga. Agora que o Senhor tenha misericórdia. De que grupo você faz parte? Dos bons ou dos maus? Que Deus te abençoe.